O cinema popularizou na mente das pessoas narrativas quase lendárias envolvendo cowboys e xerifes em cidades empoeiradas. Carruagens em fuga de bandidos, cowboys solitários laçando bois e tiroteios em todos os lugares, e isso é o que muitas vezes vemos nos filmes de faroeste de Hollywood. No entanto, em que medida essas representações se alinham com a realidade? Deixando de lado a ficção, a conquista do Oeste estava repleta de histórias fascinantes, mas também era uma saga repleta de política e trabalho árduo e rotineiro. A violência também desempenhou um papel significativo nesse contexto. Neste vídeo, exploraremos o verdadeiro Velho Oeste, destacando as principais gangues e criminosos da época. Quando os Estados Unidos conquistaram sua independência, as 13 colônias fundadoras tinham as Montanhas Apalaches como sua fronteira ocidental. Em 1803, compraram a Louisiana dos franceses, e em 1819, adquiriram a Flórida dos espanhóis. A partir de 1846, uma guerra de 2 anos custou ao México metade de seu território, que foi anexado pelos Estados Unidos. No mesmo ano, o Tratado de Oregon estabeleceu a fronteira no noroeste, definindo os limites com o Canadá. Em 1848, os Estados Unidos já se estendiam até o Oceano Pacífico, uma conquista impressionante e marcada por violência. Para garantir o controle de tanta terra, foram implementados incentivos à imigração e legislações como a Lei de Ordinância. Além disso, 2 eventos cruciais atraíram multidões para a corrida para o oeste, a descoberta de ouro na Califórnia e o Homestead Act, que doava lotes de 160 acres de terras federais e foi assinado por Abraham Lincoln em 1862. Embora essa nova fronteira fosse vasta, estava longe de ser desabitada, já que as tribos nativo-americanas há muito tempo habitavam a terra. Muitas dessas tribos resistiram ferozmente contra os colonos invasores, mas foram dizimadas por armas de fogo e doenças europeias, com os sobreviventes sendo gradualmente relegados a reservas. Na corrida pelo ouro, milhares de homens de todo o mundo se dirigiram para a região com a esperança de enriquecer. Caçadores, exploradores e garimpeiros abriram caminho para o oeste, atravessando cenários que variavam de montanhas congeladas a desertos áridos. Logo atrás deles, estavam colonos e fazendeiros, tornando-se alvos fáceis para ladrões, já que viajavam com todas as suas posses e qualquer ouro que possuíssem. Durante grande parte desse período, a aplicação da lei e a ordem oficial estavam notavelmente ausentes, enquanto as autoridades lutavam para lidar com um cenário em constante expansão e turbulência. Muitos assentamentos fronteiriços estabeleceram seus próprios códigos de lei e métodos de policiamento, tornando o vigilantismo e os linchamentos comuns. A Guerra Civil Americana interrompeu a expansão dos Estados Unidos, impactando até mesmo o Oeste, embora tenha sido predominantemente travada no Leste. A guerra deixou uma comunidade de jovens fragmentada e gerou uma geração de criminosos experientes, bem armados e desensibilizados à violência, alguns dos quais usaram suas habilidades para cometer crimes. Após o término da guerra, décadas de construção de ferrovias conectaram os Estados Unidos de costa a costa, facilitando e acelerando as viagens. Esse desenvolvimento marcou o fim da Era do Velho Oeste. Até 1890, o Censo dos Estados Unidos declarou que não havia mais uma fronteira clara de expansão dos assentamentos, e a crença no Destino Manifesto, que afirmava que os colonos cristãos haviam sido divinamente ordenados a controlar toda a América do Norte, parecia ter se cumprido. A região do Oeste era uma vasta extensão que se estendia a oeste do rio Mississippi e hoje se divide em 22 estados. Os principais estados incluíam Texas, Kansas, Novo México, Oklahoma, Califórnia, Missouri e Colorado. Um jogo que retrata vividamente o Velho Oeste que, inclusive, é do meu agrado, é o Red Dead Redemption, o qual possui um vídeo dedicado em nosso canal. No entanto, é importante ressaltar que a realidade do Velho Oeste era muito mais tranquila do que a imagem amplamente promovida nos filmes. Entre 1850 e 1890, essa região dos Estados Unidos era caracterizada por pequenas cidades, geralmente centros pacíficos de comércio com lojas para atender rancheiros e agricultores. Os famosos salões, que eram os bares da época, ofereciam bebidas, jogos como dados ou pôquer e entretenimento. Contrariamente ao que muitos imaginam, os duelos eram menos comuns do que frequentemente retratados. Para se ter uma noção, o ano com mais duelos registrados foi 1871,
quando apenas no Texas e Kansas ocorreram 36 confrontos, resultando em cerca de 50 mortes. Isso representava uma taxa de homicídios de 1,8 a cada 100 mil pessoas. Para efeito de comparação, a taxa de homicídios no Brasil atualmente é de 20,8, quase 11 vezes maior. Embora o Velho Oeste não corresponda à romantização generalizada vista em muitos filmes, ainda assim era uma região perigosa. Existiam cidades que abrigavam atividades ilegais e atraíam jogadores, prostitutas, trapaceiros e aventureiros em geral. Os duelos, quando ocorriam, normalmente eram motivados por disputas relacionadas a mulheres, dívidas ou trapaças em jogos e eram frequentemente desencadeados por bebedeiras. Outro aspecto frequentemente negligenciado pelos filmes é o impacto negativo que a expansão para o oeste teve sobre os povos indígenas americanos. No início do século XIX, tribos do leste e do meio-oeste, como os Sioux, foram deslocadas para as planícies. Tribos como os Cherokees e Seminoles foram realocadas em reservas, que hoje correspondem ao estado de Oklahoma. Já os Apaches e Navajos, que habitavam o sudoeste, tiveram que travar lutas difíceis para manter sua presença na região. Líderes indígenas como Touro Sentado, dos Sioux, e Jerônimo, dos Apaches, tornaram-se símbolos da resistência nativa americana. A expansão das ferrovias e a industrialização praticamente dizimaram os bisões nos Estados Unidos, privando os nativos de sua principal fonte de subsistência, enquanto eram confinados em reservas cada vez menores. Os novos aventureiros que chegaram ao oeste eram predominantemente homens solteiros, equipados com armas de fogo cada vez mais acessíveis, adquiridas com os ganhos da corrida do ouro. A arma de escolha no Velho Oeste era o revólver Colt .45, apelidado de Peacemaker, ou Fazedora de Paz. Para ganhar agilidade em duelos de vida ou morte, alguns pistoleiros atiravam acionando o cão da arma, como retratado em alguns filmes. Para acertar alvos à distância, os atiradores usavam rifles de repetição, sendo o mais famoso deles o Winchester New Model de 1873, conhecido como Winchester 73, que inclusive inspirou o nome de um filme de faroeste. Além disso, ao contrário do que é frequentemente mostrado em filmes de Hollywood, o uso de facas era tão comum quanto o de revólveres. Gangues de bandidos também eram uma realidade, geralmente compostas por jovens cowboys, com idades entre 20 e 30 anos. Na época, o termo cowboy era considerado pejorativo e associado à criminalidade, sendo que os homens honestos que trabalhavam com gado eram chamados de pastores. Essas gangues realizaram diversos ataques a cidades e viajantes que cruzavam os Estados Unidos. Durante suas viagens, muitos grupos de criminosos cantavam e se revezavam na vigia para proteger os acampamentos de outros saqueadores, bem como de animais selvagens como lobos e coiotes, além de colonos em busca de enriquecimento. Suas dietas eram simples, compreendendo café, água, uísque de milho e, ocasionalmente, carne fresca, que era uma raridade naquelas condições. No Velho Oeste, a aplicação da lei contava com xerifes, que alcançaram seu apogeu durante meados do século XIX. Esses xerifes ostentavam distintivos em forma de estrela, gerenciavam as prisões locais e até organizavam julgamentos. No entanto, no final do século XIX, o Oeste já não tinha mais território para expansão, e as atividades de aplicação da lei passaram a se concentrar nas cidades estabelecidas há décadas. Para complementar a aplicação da lei, agências privadas também desempenharam um papel crucial na proteção da propriedade. A mais conhecida dessas agências foi a Agência Nacional de Detetives Pinkertons, fundada pelo escocês Alan Pinkerton, que era um detetive e espião. A partir da metade da década de 1850, os Pinkertons foram contratados pela Illinois Central Railroad para proteger seus trens. Posteriormente, quando Abraham Lincoln foi eleito presidente, ele escolheu os Pinkertons para liderar sua segurança pessoal e supervisionar o Serviço de Inteligência da União, que foi um precursor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Os Pinkertons inclusive salvaram a vida de Lincoln, frustrando uma tentativa de assassinato. Após a Guerra Civil, os Pinkertons estabeleceram uma agência privada de aplicação da lei, principalmente em áreas onde gangues estavam roubando bancos e trens. Embora o crime não fosse tão comum no Velho Oeste como retratado em muitos filmes, alguns bandidos da década de 1880 realmente aterrorizaram as comunidades locais e se tornaram ícones da cultura popular. Um dos mais notórios foi William Bonney, conhecido como Billy the Kid,
que teve uma breve carreira criminosa, matando apenas 8 homens antes de ser assassinado pelo famoso xerife Pat Garrett aos 21 anos em julho de 1881. Outros nomes famosos incluem Jesse James e seu irmão Frank, que lutaram na milícia confederada durante a Guerra Civil Americana e, após a guerra, se voltaram para o crime violento, tornando-se bandidos temidos na década de 1860 a 1880. Sua gangue, conhecida como James Soldier Gang, cometeu mais de 20 assaltos a bancos e trens, embora não haja evidências de que tenham distribuído riquezas. A gangue era popular e até celebrada na época, apesar das grandes recompensas por suas cabeças. No entanto, eles eram responsáveis pelo assassinato de civis inocentes e agentes dos Pinkertons. Jesse James foi baleado nas costas em abril de 1882. Outro nome notório é Robert Leroy Parker, mais conhecido como Butch Cassidy, que iniciou sua vida no crime roubando um par de calças jeans e logo passou para roubos em maior escala. Por volta de 1896, Butch formou o Wild Boom com um grupo de amigos, e outro membro notório desse grupo era Harry Alonso, o Sundance Kid. O Wild Boom obteve sucesso considerável em roubos de trens até chamar a atenção dos Pinkertons em 1901. Butch e Sundance fugiram para a América do Sul, viajando pela Argentina e, finalmente, pelo Chile e Bolívia. Acredita-se que ambos tenham sido mortos em um tiroteio com a polícia em novembro de 1908, depois de roubar um pagamento de uma mina de prata. A morte dos líderes do Wild Boom, já no início do século XX, marcou o fim das grandes gangues de bandidos do Velho Oeste americano. Esta fascinante imersão no mundo do Velho Oeste, explorando não apenas os aspectos românticos e mitificados que frequentemente vemos em filmes, mas também fornecendo informações históricas e detalhes envolventes sobre a realidade da época. O autor destaca como o Velho Oeste era composto por uma mistura de histórias pacíficas e violentas, com ênfase nas pequenas cidades, os salões, e a aplicação da lei daquele período. Além disso, lançamos a luz sobre figuras icônicas, tanto heróis quanto bandidos, que moldaram o imaginário do Velho Oeste. Abordamos a importância dos xerifes, a atuação das agências privadas como os Pinkertons e destaca alguns dos bandidos mais notórios, como Billy the Kid, Jesse James e Butch Cassidy. Para os apaixonados por histórias do Velho Oeste, esta é uma oportunidade única de aprofundar seu conhecimento sobre esse período crucial da história americana. O convite para se inscrever no canal O Código do Oeste, em Contos e Aventura, é mais do que tentador, prometendo uma jornada envolvente e educativa por entre os meandros da fronteira do Oeste. Obrigado e até a próxima!